Olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo da hora em que você esteja vendo esse vídeo, né? Nós vamos tratar aqui do crime tipificado no artigo 311 do Código Penal, chamado adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Tá? É um crime que se insere dentro da parte do Código Penal, do título que trata dos crimes contra a fé pública, né? Então é exatamente isso. A fé pública ela é o objeto da proteção jurídica conferida pelo artigo 311 do Código Penal. A fé pública como o elemento que envolve a necessidade da acreditação em relação a documentos e tudo mais que rege a vida das pessoas em sociedade. Nesse caso, particularmente, é a fé pública consubstanciada através dos sinais, né, que garantem a legalidade do veículo automotor. A forma simples do delito, o tipo básico contido no caput do artigo 311, contém, primeiramente, dois núcleos: o núcleo adulterar e o núcleo remarcar. Adulterar significa modificar, operar alguma mudança, né? Utilizando-se de uma estrutura, ou parte de uma estrutura pré-existente. Então, por exemplo, só para ilustrarmos, se o sujeito pega um algarismo 3 e faz ali uma alteração para um algarismo 8, nós estamos diante de uma adulteração, uma modificação a partir de uma estrutura pré-existente. Enquanto a remarcação, ela pressupõe a rigor o ato de marcar novamente, né? Se retira algo de marca que se tem e se coloca outra coisa no lugar, como, por exemplo, retirar uma placa do veículo e colocar uma outra placa no lugar. Estaríamos, então, diante de uma remarcação da placa do veículo, né? É um exemplo para ilustrar. Então, adulterar, que tem esse sentido de modificar a partir de uma estrutura pré-existente, e remarcar, que tem o sentido de marcar novamente, de retirar algo e colocar algo no lugar daquilo que foi retirado. E o que se remarca ou se adultera dentro da estrutura tipológica do artigo 311? Ou o número do chassi, ou qualquer sinal identificador do veículo automotor. Número do chassi, o chassi o que é? É aquela plataforma metálica que serve de base para o veículo. Todo veículo ele é assentado em cima de uma plataforma metálica e essa plataforma metálica ela tem uma numeração. Isso é o chassi. Então essa plataforma metálica, quando tem o seu número alterado, aí nós temos a ideia ou a tipificação da adulteração ou remarcação do número do chassi. Mas pode ser também, conforme diz o artigo 311, qualquer sinal identificador. Pode ser, por exemplo, as placas, pode ser o número do motor do veículo. Todos estes sinais são sinais identificadores do veículo automotor. E aí, o que, então, né? Adulterar ou remarcar o que? O número do chassi ou de qualquer sinal identificador, e aí do veículo automotor, de componente do veículo automotor ou de equipamento do veículo automotor. Então, esse número adulterado pode ser do veículo automotor em si, do seu chassi, né, ou de outro componente. O que vem a ser, primeiramente, um veículo automotor? É aquele veículo que se move com força motriz própria, né?
através de um motor a combustão, através de um motor elétrico, mas um veículo que tem força motriz própria, que não precisa de uma motricidade a partir de algo externo, né, de uma força externa a ele. Esse é o veículo automotor. Componente significa um integrante da sua estrutura, como o motor, como um para-brisas, por exemplo. A gente sabe que no motor tem um número, no para-brisa fica gravado também um número. Então, o componente seria isso. E o equipamento é alguma coisa, algum objeto que é adicionado ao veículo automotor, mas sem que lhe retire a estrutura, né? Como um macaco, como um triângulo, como um rádio, enfim, algo que vai equipar o veículo, mas que se por algum motivo lhe for retirado, não lhe vai comprometer a estrutura. Então, recapitulando essa forma simples do delito, contida no caput do artigo 311, adulterar ou remarcar o número do chassi, da base metálica, né, da base de estrutura metálica, a plataforma metálica em que o veículo está assentado, então o número do chassi, o que é o mais comum, ou qualquer sinal identificador, seja do veículo automotor, de um componente seu ou de um equipamento seu, segundo o artigo 311. A tipicidade subjetiva do crime do artigo 311, ela envolve apenas a necessidade de dolo genérico, ou seja, basta a vontade livre, a vontade consciente de adulterar ou de remarcar o número do chassi ou componente ou sinal identificador do veículo, de um componente ou do seu equipamento. Não há necessidade de que tenha-se um propósito específico nessa adulteração ou nessa remarcação. Adulterar ou remarcar para tal coisa ou para tal outra coisa, não há necessidade. Basta a vontade de querer adulterar ou de querer remarcar o número do chassi ou o número de um sinal ou de um outro sinal identificador do veículo automotor. Então, como não há necessidade de um propósito específico para a realização dos núcleos do tipo, nós então entendemos que se trata de um crime cuja tipicidade subjetivo se contenta, né? Basta para ela a existência de dolo genérico. O sujeito ativo do crime do artigo 311 é qualquer pessoa, né? Não há necessidade de uma condição especial para o agente, qualquer pessoa pode praticar esse ato de adulteração ou de remarcação. E quanto às vítimas, né, os sujeitos passivos, nós temos como sujeito passivo o Estado, já que se trata de um crime contra a fé pública, né? E além disso, também secundariamente, como um sujeito passivo secundário, qualquer pessoa que de alguma forma possa ser prejudicada pela prática da adulteração ou da remarcação. O momento consumativo, quer dizer, quando o crime se consuma, é no momento em que está concluída a adulteração ou a remarcação, naquele momento em que o agente, que o sujeito ativo, ele conclui a remarcação ou a adulteração do chassi ou de algum outro sinal identificador, é exatamente neste momento que nós teremos, então, consumado o delito. A tentativa é possível? É possível, né? Imaginemos que o agente seja obstado, seja interrompido, já tendo iniciado o trabalho de adulteração ou de remarcação, mas sem ainda tê-lo concluído. Não é tão comum, porque normalmente esses crimes eles são praticados às escondidas, né, de uma maneira oculta. Então, para que nós consigamos, assim,
flagrá-lo num momento como este e aí interromper a execução no seu curso, quando ela já começou, mas ainda ela não concluiu, não vai ser algo tão comum assim de acontecer na prática. Mas em tese é possível. Se o sujeito inicia a execução do ato de remarcar ou de adulterar, mas ainda não o concluiu e é interrompido durante essa execução, nós podemos falar em tentativa do crime do artigo 311 do Código Penal. A materialidade ela é necessária? Sim, ela se dá através de um laudo pericial, que se extrai a partir de um exame que se realiza, de forma a aferir, né, a mensurar, a analisar a existência e a dimensão da adulteração ou da remarcação à vida. Então, para comprovar que houve adulteração ou remarcação, é preciso que se tenha em mãos um laudo pericial realizado, né, emitido a partir do exame pericial técnico que deva ser feito no veículo automotor, de forma a demonstrar então a materialidade, a prova material da adulteração ou da remarcação. O que vem a ser, como eu disse, veículo automotor? É todo veículo que se move por conta de uma força motriz interna a ele. Normalmente um motor a combustão, né? Mas as novas tecnologias hoje já estão, por exemplo, trabalhando com veículos movidos a eletricidade, motores elétricos. Então, é um veículo automotor com uma nova forma de motricidade interna. E conforme evolua a tecnologia e tragam aí novas formas de se gerar força motriz a partir dos componentes do próprio veículo, então nós teremos sempre nesse contexto o veículo automotor. Hoje ainda é mais comum o veículo automotor a partir de motor a combustão, de gasolina, de óleo diesel, de querosene, enfim, mas de etanol, né? Mas de motor a combustão. Mas também já temos aí carros, veículos movidos a motores elétricos e a tecnologia provavelmente ainda evoluirá, nos trazendo novas formas de geração dessa motricidade internamente ao próprio veículo. Ele pode ser de três espécies, né? O veículo automotor pode ser terrestre, o automóvel, uma motocicleta, um caminhão, um ônibus, são veículos automotores terrestres. Pode ser aquático, né? Como uma lancha, um jet ski, enfim, qualquer embarcação motorizada. Ou ainda aéreo, como um avião, um helicóptero, um ultraleve, são veículos automotores aéreos. Como a lei não faz distinção da espécie, o Código Penal no 311 ele fala apenas genericamente em veículo automotor, entendemos que pode ser qualquer um destes veículos, qualquer espécie destas de veículos automotores, terrestres, aquáticos ou aéreos. Não vai se aplicar, por evidentemente, daí é uma questão de atipicidade objetiva, por não se encaixar na norma penal incriminadora do artigo 311 do Código Penal, não vai se aplicar a veículos de tração humana, como bicicleta, né, como um patinete, patinete sem motor, patinete normal. Também não vai se aplicar a veículos de tração animal, como carroça, charrete, enfim, e nem a veículos de tração por gravidade, como um carro de lomba, um skate, enfim. Então, para estes veículos de tração humana, de tração animal ou de tração por gravidade, não existe tipicidade objetiva, justamente porque o 311 fala em veículo automotor e não movido por força humana, por força animal ou por força da gravidade. Ainda na estrutura tipológica, nós vamos falar da forma majorada, a majorante, do parágrafo 1º do artigo 311,
que prevê um acréscimo de 1/3 na terceira fase da dosimetria, né, se o agente comete o crime no exercício de uma função pública, né, em meio ao seu trabalho no setor público ou em razão da função pública, né? Então, se por acaso o sujeito ele trabalha para o setor público de alguma maneira, presta algum serviço para o setor público de alguma maneira, e no exercício da sua função, em meio ao seu trabalho, ou em razão dessa função que ele exerce, ele facilita, né, a prática do delito do artigo 311, essa pessoa terá então o acréscimo de 1/3 da pena. Por que o legislador ele não colocou propriamente funcionário público? Porque pode alguém exercer uma função que tenha caráter público sem necessariamente ser funcionário público, como, por exemplo, um funcionário de uma empresa particular responsável pela vistoria do veículo, né? Nós sabemos que as vistorias em vários estados do Brasil hoje elas são autorizadas a serem feitas por empresas particulares credenciadas junto ao Detran. Então, se um funcionário, se um empregado de uma empresa dessas, por exemplo, ele produz a adulteração ou a remarcação, valendo-se justamente da atividade que ele desempenha, que é uma atividade pública, embora ele não seja funcionário público, nós teremos ali uma hipótese, então, de majoração da pena. Por isso que o legislador, no artigo 311, no parágrafo 1º, ele não fala necessariamente funcionário público. Ele apenas reporta se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela. É a função que ele exerce que tenha um caráter público, mas não necessariamente que ele seja funcionário público. Por isso, essa menção do artigo 311, parágrafo 1º, a função pública, mas não necessariamente a funcionário público. E aí, neste caso, como eu disse, nós temos uma majorante de 1/3. Depois, no parágrafo 2º do artigo 311, nós temos a forma equiparada à adulteração e à remarcação, quando aí sim o funcionário público, e só para deixarmos bem claro, funcionário público para efeitos penais é todo profissional que possa se enquadrar na amplitude do conceito do artigo 327. Eu recomendo, então, que quem tenha interesse em compreender exatamente a dimensão da expressão funcionário público para efeitos penais, acesse o nosso vídeo em que nós tratamos especificamente sobre funcionário público para fins penais e terá ali uma ideia clara da dimensão que a expressão funcionário público assume no contexto da finalidade penal da expressão, tá? Mas ela é bem mais ampla, por assim dizer, ela é bem mais ampla do que o conceito que nós temos de funcionário público para efeitos de direito administrativo, por exemplo. Então, se o agente é funcionário público, em toda a amplitude conceitual que lhe confere o artigo 327 do Código Penal, e nessa condição de funcionário público, ele contribui para o licenciamento ou para o registro do veículo, né? O licenciamento é aquela autorização para circulação e o registro é o cadastramento do veículo junto ao órgão público de trânsito. Fornecendo, como é que pode ser essa contribuição indevida do funcionário público? Ele pode fornecer indevidamente ou material ou informação sobre este veículo. Então, se o funcionário público ele contribui para o licenciamento ou para o registro do veículo, fornecendo de forma indevida material ou informação, nesta hipótese, esta conduta do funcionário, esta contribuição do funcionário público
ela vai gerar a incursão nas mesmas penas do artigo 311 do Código Penal. Isso segundo o parágrafo 2º, conforme o parágrafo 2º do artigo 311. E para finalizar essas menções mais básicas e mais introdutórias sobre o crime do artigo 311, de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma referência à ação penal que é sempre pública e incondicionada. Ou seja, havendo prova do crime e havendo indícios suficientes de quem seja o seu autor, o Ministério Público, diante disso, diante da presença então de justa causa, ele já pode oferecer a denúncia em desfavor do sujeito ou dos sujeitos ativos do crime. É isso, meus caros, até o nosso próximo vídeo. Um bom dia, uma boa noite a todos.